Bom dia, boa tarde e boa noite. O meu nome é Antônio Ibiapino e nesse vídeo talvez eu demore um pouco mais. Todavia não será um vídeo longo não. Queria falar da CPI da coronavírus que está acontecendo no Senado Federal. Em primeiro lugar, eu defendo a CPI, a importância dela, porque nós podemos ver com isso, então, como é positivo a gente viver num país que tem democracia. O nosso modelo de democracia, ele é representativo e nós temos três poderes importantes. Um é o poder executivo, o outro é o poder legislativo e o outro é o poder judiciário. Pois vamos ver como funcionam esses poderes. Como todos nós sabemos, a pandemia no Brasil foi uma tragédia. Tudo porque o presidente da República, em primeiro lugar, começou a brincar com a pandemia, não quis comprar vacina, inventou mentira em relação à doença, dizendo que era uma simples gripe, e ela foi se agigantando ao ponto do Brasil perder o controle. Faltou leito, faltou oxigênio e morreram até agora mais de 500 mil de pessoas, o que se caracteriza uma grande tragédia no nosso país. Um grupo de senadores pensaram em fazer uma CPI para apurar os desmandos do incompetente presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Eles reuniram as assinaturas necessárias para instalar a CPI. E, infelizmente, o presidente do Senado não instalou a CPI. De forma covarde, ele também contribuiu para a tragédia. Vejam bem, o Senado, através de alguns senadores, pediram legalmente e constitucionalmente a abertura da CPI. Aí o poder legislativo, lá na Câmara Alta, que é o Senado, não instalou a CPI. O poder legislativo, o poder executivo, que é o presidente da República, não cuidou da pandemia, deixou os brasileiros morrerem. Então, os mesmos senadores que pediram a abertura da CPI para apurar os desmandos do governo foram ao outro poder, só restava um poder, que era o poder judiciário. Aí o Supremo Tribunal Federal de Justiça mandou, de forma judicial, que o presidente do Senado instalasse a CPI. E desse modo a CPI foi instalada, e que teve uma importância muito grande, e está tendo uma importância muito grande. Essa CPI está mostrando ao Brasil quem é o governo do Brasil e os desmandos que ele cometeu durante todo esse período. E a CPI está sendo um sucesso do ponto de vista do seu trabalho e das descobertas que o povo brasileiro está tendo com a CPI. Primeiro, ficou provado que o presidente fez descasos. Segundo, que o Ministério da Saúde é uma porcaria. Incompetente, negligente, irresponsável pelas mortes que aconteceram no nosso país.
Também tinha um comitê paralelo de médicos, em sua maioria incompetentes, porque teve uma médica lá, uma tal de Camaguchi, que não sabia o que era um protozoário. Foi desmoralizada na CPI. O médico da Bahia, a do a desmoralizou. Com uma simples pergunta: qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Ela não sabia o que era um protozoário, nem que era um vírus. Que médica é essa? E como essa médica poderia estar cuidando da pandemia? Um outro problema grave é que, se o Brasil tem um ministério constituído legalmente, em conformidade com a Constituição do país, por que então teria que ter um comitê paralelo lá no gabinete do presidente da República? E ainda mais formado por gente incompetente. Essa reflexão o povo brasileiro está fazendo a partir da CPI. Depois tinha um grupo de militares. Alguns deles trabalhavam no ministério e outros trabalhavam na paralela. Mas os dois grupos, o que estava no ministério e o que estava fora do ministério, trabalhavam para comprar vacina de duas empresas que não tinham vacina. Em vez do Brasil, através do Ministério da Saúde, comprar as vacinas diretamente nos laboratórios, inclusive com preço mais barato, eles estavam negociando, como eu já disse, através de um grupo paralelo de militares, tudo militar, para comprar vacina dessa empresa que realmente já ficou provado que não tinha vacina. Pois bem, um funcionário do Ministério da Saúde estava sendo absurdamente pressionado por esses militares para realizar esse negócio com essa empresa que não tinha vacina. Fez a denúncia. E ao fazer a denúncia, estoura a bomba. O presidente da República não fez nada, mesmo tendo sido informado. Ficou calado porque, na verdade, a turma dele queria fazer o negócio. E por que queria fazer o negócio? Porque na negociata se acrescentava $1 no preço da vacina. Como eram 400 milhões de doses, então o preço dessa propina, mesmo sendo barato, porque era apenas $1 por dose, mas quando se soma 400 milhões de doses, você tinha 400 milhões de reais. É dinheiro demais. Pois era o que essa turma de gente sem vergonha queria fazer. No meio de uma pandemia que matou mais de 500 mil de brasileiros, que arruinou a economia do Brasil. Porque como tudo era obrigado a ficar parado, as empresas deixaram de funcionar. Tudo por culpa do presidente, porque se ele cuida da pandemia, o caso no Brasil não teria sido tão grave. Isso é muito claro e muito lógico. Pois bem, apesar do sucesso da CPI, do trabalho bem feito que está sendo realizado, do acompanhamento do povo brasileiro, que é uma coisa impressionante como todo mundo está acompanhando a CPI. Tem um senador nesta mesma CPI que é defensor do governo. É o líder do governo.
que se chama Marcos Rogério. Ele é da região norte do Brasil. E ele fala com essa voz de locutor medíocre, de crônica policial, aquele tom de voz intimidador, peralta, tipicamente de locutor medíocre de crônica policial, que só existe em país que não é civilizado. Na Europa não tem programa policial. É inaceitável. As autoridades não aceitam e a população muito menos. Conviver com essa porcaria dentro de casa, trazendo fluidos negativos para as nossas crianças. Pois muito bem, ele de forma incoerente, num discurso vazio, que só tem voz, mas é injustificável, é ridículo, ele chega a ser ridículo. E ele pensa com isso que no Brasil todo mundo é besta, todo mundo é idiota, é o que ele pensa. Para engolir as bobagens que ele diz na CPI. Pode ser, senador Marcos Rogério, que você tenha razão nesse aspecto da estupidez do brasileiro, da ignorância do brasileiro. Tem uma parte significativa de brasileiros que são absolutamente ignorantes, estúpidos e que concordam plenamente com a estupidez do Bolsonaro. E se não tivesse essa grande quantidade de idiotas no Brasil, o Bolsonaro não teria sido eleito não, porque é um homem medíocre. Tem sinais de psicopata. Em 28 anos de parlamento, aprovou 2 projetos de lei medíocres, sem significado histórico, sem significado político, sem objetividade. Porcaria. Esse mesmo indivíduo é a favor de tortura, chegou a dizer que foi preparado para matar, o único preparo dele é para matar, que não conhece a economia, é a favor do estupro, e disse em bom tom que não estuprava uma colega deputada porque ela era feia, portanto, se fosse bonita ele estupraria. Isso é grave, esse cara deveria já ter sido processado e preso, porque incitação ao crime, quanto mais ao crime de estupro, é da cadeia, mas parece que com o Bolsonaro não acontece nada. Parece que ele é um anjo do diabo, que nada o atinge. Esse ignorante, no ano de 2020, chegou a fazer 11 passeatas sem máscara, encorajando o povo brasileiro a não usar máscara. Fez campanha para que não se vacinasse no Brasil. Ele fez de tudo para favorecer o vírus. Talvez pela vontade da índole dele de matar. E na verdade, sabe o que ele queria mesmo? Era que morresse muitos velhos aposentados, para ele não pagar a aposentadoria. Essa é a grande verdade. Ele torceu por isso, ele lutou por isso e ele conseguiu matar aposentados. Desses 560 mil indivíduos, homens e mulheres que foram vítimas da coronavírus, 400 mil não tenho dúvida que são idosos aposentados. Ele fez a economia que ele queria, com a morte. Pois bem,
No caso da corrupção, do preço das vacinas, um pouco mais cara, ou seja, um dólar igual a um dólar. O senador Marcos Rogério, de forma desavergonhada, eu não sei como ele se sente na hora que ele está junto com a família e com os filhos deles e com os amigos. Porque ele tem a cara de pau de ficar junto da família e dos amigos, sem ficar envergonhado por dentro. Não houve negócio. Tudo isso é narrativa. O governo não comprou as vacinas, não pagou as vacinas, portanto, não houve crime. Agora, ele acha que nós, brasileiros, não compreendemos que o governo só não comprou por causa daquele funcionário que fez a denúncia. E por causa da CPI, seria impossível seguir em frente com esse negócio sujo depois do escândalo que a denúncia causou. Mas o dinheiro, senador Marco Rogério, não seja mentiroso, já tinha sido empenhado. Os mequetrefes que estavam fazendo a negociação faziam uma pressão absurda e inclusive ameaça ao funcionário, como a ameaça que o Henrique Lorenzoni fez na televisão, mostrando 2 documentos e dizendo que ia processar o funcionário. Se não fosse a CPI, que deu voz àquele bom cidadão brasileiro, e eu estou julgando por esse ato, ele teria sido processado e já estava afastado do Ministério da Saúde. Então, Marcos Rogério, senador, o mínimo que um homem pode ter é dignidade e vergonha na cara. E isso o senhor mostrou que não tem. E é muito lamentável o papel ridículo que o senhor cumpre nessa CPI. Defender o presidente da República não está errado, não. Porque todos os criminosos têm direito a uma defesa. Agora, o que o senhor não pode fazer é uma defesa sem vergonha, tentando fazer os demais crerem que a verdade é a sua, quando o senhor mesmo e a sua família mesma sabe que não é. O senhor envergonha a pátria. O senhor é tão miserável quanto o presidente Jair Bolsonaro.